do rico e do Lázaro. É um texto polêmico porque muitos consideram que é uma simples parábola, mas outros consideram que não era uma parábola, porque na maioria, todas as parábolas que Jesus contou, ele não mencionou nome nenhum de personagem. Mas essa daqui, ainda que ele não menciona o nome do rico, ele menciona o nome de Lázaro. E a gente vai ver, desde o capítulo 15, Jesus ele vem falando parábolas a respeito de vários textos e contextos. E quem ouvia? O povo que seguia ele, e principalmente os fariseus. A gente vai ver algumas parábolas antes de chegar aqui, a respeito da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Vai falar da mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Se a gente for ver, esses são os cristãos perdidos dentro da igreja. Vai falar a respeito da ovelha perdida. Esta é porque não sabia o caminho de volta e não sabia onde o seu pastor estava. Por isso o pastor largou as outras e foi em busca dela. Mas vai falar a respeito do filho pródigo, que é aquele que sabia onde o pai morava, sabia onde estava a casa, sabia o caminho de volta, mas não quis voltar. E a gente vê no dia de hoje muitas pessoas confundindo filho pródigo com ovelha perdida. Eu fico pensando, se sabe onde é a igreja, se sabe que Jesus é o caminho, se sabe onde pode encontrar o pastor, será que é ovelha ou é filho pródigo? E a gente vai ver que mais uma parábola vai falar para os fariseus especificamente. Se a gente for ver no versículo 16, no caso, vai falar os fariseus que eram avarentos, porque eles vai contar a parábola do servo infiel, como foi dito que o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Mas vai falar que aquele mordomo ele servia a dois senhores, o senhor a qual ele servia, o seu patrão, e servia também os bens, a riqueza que o seu patrão tinha, que quando o seu patrão saiu, ele usufruía, ele gastava, ele fazia o que queria com algo que não era dele. E a palavra vai dizer que não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que era o dinheiro. Ou há de servir um e agradar o outro, e desagradar o outro, só pode servir a um. Mas Jesus estava falando aqui não é a respeito da riqueza em si, mas da avareza que os fariseus ele tinham. Por quê? Porque eles tinham duas teses. Eles acreditavam que uma pessoa que quando ela tinha defeito, que ela era aleijada, que ela era cega, eles acreditavam que aquela pessoa era maldita, recebia maldição, ou era herança de seus pais, o diabo que ela cometeu. É tanto que os próprios discípulos diziam: Senhor, quem pecou para aquele jovem estar cego? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus falou: nenhum. Mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. E aquele homem teve a visão. E eu vejo que tem pessoas que têm olhos, enxergam, mas não têm visão. E tem pessoas que não têm olhos, não enxergam e têm visão. Por quê? Eu provo na Bíblia a respeito desse jovem. Ele era cego, Jesus curou os fariseus. Falou: quem foi que te curou? Ele falou: foi Jesus. Mas aquele homem do tanque de Betesda, ele enxergava e falou: quem foi que te curou? Ele falou: não sei. Só mandou me levantar e tomar minha cama. E é desse jeito que não basta apenas enxergar, temos que ter visão espiritual. Jesus vai falar: olha, já que vocês acreditam nisso, o outro lado, eles acreditavam que uma pessoa que era pobre, que vivia na miséria, era uma pessoa amaldiçoada. Por quê? Porque eles tinham como base Abraão. E tanto que ele fala: Abraão é nosso pai. Ele tinha Abraão como pai da fé, porque Abraão estava na história de Gênesis, nos livros do Pentateuco, ao qual eles têm até hoje. E a gente vê que Abraão era um homem próspero, que tinha muitos bens. Ele falou: olha, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E ele tinha isso, se nós somos descendentes de Abraão. Abraão era um homem próspero, que tinha riqueza. Então nós também somos nós temos Deus na nossa vida. E os que é pobre não tem, é amaldiçoado. Porque se Abraão era um homem de Deus, que tinha riqueza, quem não tem não é de Deus. E isso era o pensamento dele. Só que Jesus vai provar diferente. Deus fala: já que vocês têm essa ideologia, essa ideia, que os pobres, que aquele necessitado não é merecedor, que só vocês é o santo, que só vocês estão salvos. Vou contar uma parábola a respeito de um homem rico e de Lázaro, um homem pobre. Vai falar que aquele homem, ele usava vestimenta de púrpura. O pastor falou aqui que era extraído de um peixe, de um molusco, e era de difícil acesso, e era caro, só os ricos possuíam aquilo. Ele vai falar também que ele se vestia de um linho finíssimo. Não era fino, era finíssimo. E as pessoas falam, muitos estudiosos, que era do Egito, que era tão fino que confundia até com a pele aquele pano, que só os ricos podiam ter. E se a gente for ver na visão dos fariseus, esse homem riquíssimo, ele era abençoado por Deus, porque ele tinha as melhores roupas, ele tinha as maiores riquezas. Todo dia ele vivia em festas. E na visão do povo, esse homem aí vai ser abençoado.
Só que vai falar a respeito de um homem, Lázaro, um mendigo, que ficava na porta daquele homem, desejando comer das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E a gente vê, querido, que como foi dito aqui uma vez na pregação, eu não esqueço que tem pessoas que querem viver de migalha, enquanto Deus ofereceu o pão completo, que é Jesus Cristo. E Ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. E é desse pão, desse alimento que a gente deve viver a cada dia. E a palavra fala que esse homem tinha chagas, tinha ferida, no estado de miséria. E ele fala que os cães vinham lamber as suas feridas. E o que acontece? Fala que um dia o mendigo Lázaro, ele morreu. E o que acontece? Fala que os anjos vieram buscar ele e levaram para o seio de Abraão. Coisa bonita que a gente vê que quando a gente viaja, passa um tempo fora, que quando chega na rodoviária, chega no aeroporto, tá amigos, tá família esperando a gente. É uma alegria tão grande, e a gente abraça, se emociona, a gente chora de alegria, aquela coisa toda, aquela emoção. Imaginem a pessoa no ápice, quando está para perecer a sua vida nessa terra pecaminosa, e ele tem a visão de ver os anjos buscando ele. Eu lembro de Estevão, que quando ele estava sendo apredejado, ele estava morrendo, mas ele fala que olhou e viu o céu aberto, e o Filho do Homem bem à direita do Pai. E o que acontece? A palavra fala que chega o dia do rico também, querido, porque infelizmente a morte, ela não escolhe quem é branco, quem é negro, ela não escolhe etnia, ela não escolhe religião, ela não escolhe classe social, quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é alto, quem é baixo, ela não escolhe, ela leva qualquer um. E muitas pessoas vêm uma frase assim: tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca estivesse vivido. Quem sabe que aquele rico ficou ali, olha, não vai ser hoje, não vai ser agora, como foi dito aqui, hoje pode ser nossa última oportunidade, não só de perecer, mas se Jesus vier hoje. E a palavra fala a respeito de um homem rico também, como estamos falando de avareza, que ele fala: eu vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir maiores, vou ter muita riqueza e abundância, vou dizer a minha alma: nunca mais você vai trabalhar, deleite, faça festa, viva da forma que você quiser. Mas a palavra fala que naquela noite chegou alguém e falou: olha, hoje nessa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado e para quem será. A Bíblia fala que assim aqueles que ajudam para si riquezas, mas é pobre para com Deus. As pessoas olhavam para lá e diziam: saiam miserável. Mas a gente vai ver uma das igrejas de Apocalipse, a igreja de Esmina, a igreja pobre, conhecida como a igreja pobre. Ela falou: olha, tu pensa que é pobre, mas tu és rica. Porque, queridos, temos a graça, temos a presença. Aleluia. Ele fala: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Que tesouro é esse? É o nosso galardão. Porque a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras que a gente faz aqui. E quando a gente faz obra aqui que agrada a Deus, o galardão está sendo preparado lá no céu, e a coroa de justiça a qual nós vamos receber. A palavra fala que Lázaro, ele foi recebido pelos anjos. E se aquele homem não for o primeiro lugar que Lázaro, será quem foi que estava esperando ele quando ele partiu daqui? Da mesma forma que tem os anjos que levam os escolhidos, os santos de Deus, tem os espíritos imundo mal que levam aqueles que não são para a glória de Deus. E a gente vai ver, querido, que Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. E a palavra fala que aquele rico, ele vai para o Hades. E algumas traduções está inferno. Porque em Hebreus 9:27 vai dizer: depois da morte segue-se o juízo. Ou é céu, ou é inferno, ou é porta larga, ou é porta estreita. Quem não está em um, está em outro. Eu quero falar algumas coisas, querido, aqui a respeito do lugar onde ele estava, e aconteceu que ele, olhando de lá, ele viu Lázaro. Eu quero falar a respeito de consciência, porque nós temos a consciência, raciocinamos, pensamos, lembramos de muitas coisas, porque a nossa consciência, você já parou para pensar que toda vez que a gente erra ou peca contra Deus, até quando vai drobar o joelho, a consciência pesa. Você fica pensando: meu Deus, eu fiz isso, agora como é que eu vou orar? Como é que eu vou louvar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou começar uma oração agora para falar com Deus diante de coisas que cometi? Porque a nossa consciência, ela nos acusa. A nossa consciência, ela pesa na nossa cabeça. E a gente vai ver que aquele homem estava no inferno, no ar, mas a consciência dele estava aberta. A memória não foi apagada. E a gente fica pensando assim: ah, não, no inferno o diabo vai estar com espeto, vai estar com caldeirão. Mas o maior tormento é estar com a mente aberta, porque vai lembrar da sua oportunidade perdida que teve e não quis. Vai se lembrar de cada apelo: aceite Jesus hoje, e dizer hoje não. Vai se lembrar de todas as chances que teve de se arrepender, de pedir perdão, de correr para Cristo e não voltou, e não pediu e não quis.
a consciência vai pesar, vai estar aberta, vai se lembrar do irmão que foi para a glória e ele ficou. Vai se lembrar de todas as chances de culto como hoje que não quiseram vir. Vai se lembrar de mensagens, de pregações como essas. Vai se lembrar de tantas chances, de tantas oportunidades. E a mente, a consciência é o pior tormento naquele lugar. Que ele vai pensar: eu poderia estar lá em cima, mas estou aqui embaixo. Eu poderia estar lá onde Lázaro está, mas estou nesse tormento. A palavra fala que o fogo não apaga, o bicho não morre. A palavra vai falar que ele teve consciência, ele se lembrou. Ele viu e lembrou que aquele homem era Lázaro. Ele conheceu Abraão. Ele se lembrou que tinha irmão cá na outra vida. Ele vai falar: pai Abraão, mande Lázaro vir cá, molhar a ponta do dedo na água, tocar na minha língua. Ele só queria uma gota, queridos. E ele vai falar: olha, não tem como passar. Há um grande abismo aí. Quem está aqui não pode ir para lá, quem está lá não pode vir para cá. E a gente vê que as oportunidades que a gente tem enquanto está com vida, enquanto está respirando, enquanto a nossa mente não está consciente, porque depois que dá uma loucura, adoece, não consegue mais raciocinar, não tem como voltar. E quantas oportunidades nós temos nessa vida de fazer diferente. Eu sempre falo que as maiores oportunidades que Deus nos dá, que dá um dia após o outro. Todas as vezes a gente dorme, quantas pessoas não amanhecem com vida, e nós amanhecemos com vida. Eu estou te dando uma nova oportunidade de fazer diferente hoje, de ser um servo melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um filho melhor, de me servir melhor. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante? Que Abraão vai falar: olha, que ele fala assim: pai Abraão, então manda Lázaro voltar lá e pregar para os meus irmãos que estão na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que eles não venham para cá. Quantas pessoas estão lá nesse momento, desejando ter outra oportunidade, uma segunda chance, desejando estar nessa cadeira onde você está, desejando estar aqui onde eu estou. Quantas pessoas queriam voltar e fazer tudo diferente, não pode. E às vezes nós que temos tantas oportunidades, desperdiçamos tanto. A gente vê de pessoas aí que não estão nem mortas, mas de outros países, como é falado aí, que não pode nem ler a Bíblia abertamente. E ele vai falar: olha, se eles não acreditam nos livros que está lá, vai acreditar em alguns mortos. Eu falei: eles têm Moisés e têm os profetas. Isso aqui que é interessante, sabe por quê? Porque Moisés, a gente vai ver que não era daquele tempo. Os profetas, a gente vai ver que já não estava mais naquele tempo para voltar e pregar o que. Então quem era Moisés que a não estava falando? Ele tem Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco que Moisés escreveu. Eles têm Gênesis, tem Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E tem também os profetas. Que esse profeta é esse? Eles têm lá os rolos, pergaminhos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Traduzindo para o dia de hoje, não, eles têm a Bíblia lá, tem 66 livros. Aquela Bíblia lá que às vezes fica empoeirada na estante com teia de aranha. Aquela Bíblia que fica aberta só no Salmo 90, no 23. Aquela Bíblia lá que fica jogada, que muitos não lêem nenhum versículo ou capítulo por dia. Aquela Bíblia que muitos crentes desvalorizam. É aquela Bíblia lá, eles têm lá, ó. E a gente vê que a nossa salvação não vem apenas só de pregação, não, é pela Bíblia mesmo também. Falei, tem Moisés e tem os profetas, porque a gente vai ver que o profeta Isaías era um dos profetas que mais falou de Jesus Cristo. Por mais que eles tinham o Pentateuco que eles têm até hoje, eles dão crédito mais esse, mas havia também os profetas que pregou, que falava de Jesus. E desde aquele tempo muitos não davam crédito, porque a gente já veio a respeito de Jeremias que ele estava preso, mas enquanto ele ditava, Baruque escrevia. E aí a profecia dizendo que Deus ia fazer, ia castigar o povo, porque o povo estava afastado da idolatria, longe de Deus. E quando o povo lê aquilo, se apavora, faz o que vai levar para o rei. Olha o que está escrito aqui. E a palavra fala que o rei pega aqueles outros, ele pega e joga no fogo e queima. Não deu crédito à palavra do Senhor. Queridos, falou, olha, eles têm uns profetas e tem Moisés. A gente vai ver que até Jesus, quando ele falou, olha, trazer um rolo, pergaminho para mim, porque a Bíblia naquele tempo não era desse jeito aqui. Eram os rolos de cada profeta, os pergaminhos, quando traz o de Isaías. E fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala, e hoje se cumpriu essa profecia. Queridos, você agora vai pensar a bênção que a gente tem, a Bíblia, a palavra. E já falou, eles têm, Moisés o profeta, ouçam-nos. Ou seja, porque a palavra diz também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eles têm a Bíblia, dá para eles ler, dá para eles meditar, dá para eles examinar, dá para eles viver o que está escrito lá, mas também dá para eles ouvir aqueles verdadeiros que ainda pregam a verdade, que ainda falam a verdade, que ainda vive a Bíblia. Não só leia, mas também ouça. Aleluia. O ouro
tem que ser cavado profundo, o petróleo tem que ser lá no fundo do oceano. E às vezes as pessoas estão orando tão superficialmente, estão buscando tão superficialmente. A gente vê que Ezequiel, ele começou nos pés, até se afundou, teve que passar nada, porque a gente tem que mergulhar, se aprofundar na presença, na palavra, na oração, no jejum, no clamor, na adoração, porque nós ainda temos oportunidade. No livro de Jó 14:7 vai dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, mas ainda não há esperança para aqueles que partiram sem Cristo. Mas para nós que estamos vivos, respirando, com o coração batendo, com sã consciência, há esperança para nós. Aleluia! Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Queridos, aproveita as oportunidades. Verdade. Não esquecemos, queridos, que estamos aqui só de passagem. Estamos aqui só de passagem. Jesus está vindo por aqueles fariseus, eu estou mostrando para vocês que vocês pensam que essa riqueza, porque vocês são ricos, vocês têm isso como um sinal de que vocês já estão salvos, estão errados. Porque se o rico pode ser salvo, eu estou mostrando para vocês que esse vidinho que você está dizendo, que vocês desprezam, que vocês não atentam para as causas das viúvas, nem do necessitado, esses daí vão ser salvos também. E às vezes a gente olha e vê tantas pessoas aí, eu falo nós seres humanos, aqueles que não aceitaram a Cristo, não jogaram, eles esquecem que ali dentro tem uma alma. E que também, se Deus quiser, Ele salva, Ele pode salvar. Eu falei daquela parábola aqui uma vez, do homem que pegou trabalhadores um de manhã, um medinho de noite, assim para nós compreendermos, e ele ficou irado porque o que chegou de tarde recebeu a mesma recompensa que eles, mas está falando a respeito da salvação. Ele pode salvar quem está 50 anos no Evangelho, mas pode salvar quem está 1 minuto aqui no Evangelho. E a gente vê que Jesus ele pode salvar aquele que está 1 minuto, e às vezes pode não salvar aquele que está 50 anos, porque o Evangelho tem que ser com sinceridade. Exige renúncia, não é fácil não, queridos. Mas não esqueça que é um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. A mensagem tem mais valor às escrituras que a gente tem. Tem mais valor essa palavra, a Bíblia que você tem em casa. Medita nela dia e noite, eu queria ir no Salmo 1, porque vai chegar tempo que as coisas vão se estreitar para nós também. Vai chegar tempo, querido, que não vamos ter essa oportunidade que nós temos não. E temos que fazer como aquelas 5 virgens prudentes, temos que ter reserva. Um carro tem reserva. Qualquer máquina assim, que possui óleo tem que ter uma reserva, e porque nós não podemos ter uma reserva também. Medite na palavra e persevera em nome de Jesus, e agradeça a oportunidade. Amém.